Olá pessoal, vamos então iniciar a resolução dessa prova de Física da PUC 2021/1. Lembrando que a prova da PUC, ela desde 2017, 2018 sofreu mudanças importantes e que essa trilogia, as provas de 2022, 2021 e 2020, elas contêm a última mudança implementada pela PUC, onde ela junta as provas de Física, Química e Biologia, né? Então a gente tem esse estilo de questão já concentrado nessas três últimas provas. Questão de número 31, ela mostra para a gente uma questão de movimento que muitos alunos pensaram ser uma questão fácil. Uma questão de movimento é sempre uma simples aplicação de fórmula. E isso não é verdade. A gente muitas vezes tem que interpretar mais de um movimento presente na questão, o que é o caso dessa questão de número 31, ou até uma abordagem gráfica em nível de interpretação. Lembra? Saber o movimento não é decorar fórmula. Então ele está dizendo que numa estrada plana horizontal, um carro percorre, isso é importante, eu frisei para vocês ali, tá? 1.100 metros em 2 minutos. Esse é o percurso total e o tempo total que ele gastou. Seguindo uma linha reta, ele parte do repouso, informação-chave, a velocidade inicial dele aí vale 0. E ele vai ter uma aceleração constante durante os primeiros 20 segundos. Então eu marquei para ti ali, ó. O primeiro trecho de movimento é um MRUV partindo do repouso que dura um tempo de 20 segundos. Até ele atingir uma velocidade máxima, vamos chamar de V essa velocidade, eu indiquei no desenho, tá? E essa velocidade vai se manter inalterada até o final do percurso. Gente, qual é o movimento de uma velocidade se mantém inalterada? É um movimento retilíneo uniforme. Então eu sei que a partir do momento que ele atingiu a velocidade V, ele está mantendo o MRU. Mas um MRU de quanto tempo? Vamos lembrar ali no início onde eu marquei? O movimento dura 2 minutos, 120 segundos. Então se 20 segundos foram gastos no MRUV, eu estou considerando, concluindo, que os outros 100 segundos estão sendo gastos no MRU. Então para eu encontrar essa velocidade máxima atingida, o módulo dela, o valor absoluto dela, eu preciso pensar um pouco. Eu tenho um deslocamento total de 1.100 metros. E é a partir desse deslocamento que eu consigo fazer essa velocidade final aparecer duas vezes, uma no MRUV e outra no MRU. A gente sabe que um deslocamento em MRUV é o produto da velocidade média e do tempo. E por ser um movimento uniformemente variado, eu posso somar a velocidade inicial de 0 com a final V que eu quero e dividir por 2. E multiplicar essa velocidade média por 20 segundos. Isso eu vou somar com o deslocamento de um MRU. Como é que eu calculo o deslocamento de um MRU? O produto da velocidade que ele está desenvolvendo, aquela velocidade final do MRUV que ele está mantendo no MRU, vezes o tempo de 100 segundos. Isso me permite concluir, então, cuidado agora, que eu tenho uma velocidade final de 10 metros por segundo. Gente, olha o pega-ratão. Eu tenho na alternativa A 10, mas eu tenho quilômetros por segundo. Não me agrada esse tipo de proposta em questão. Esse pega-ratão, que na realidade não está visando conhecimento, tá? Não gosto muito desse tipo de questão. Mas o aluno não pode marcar a letra A. Então não tem 10 metros por segundo expresso dessa maneira. O que eu faço? A clássica conversão, multiplicando por 3,6 e chegando a 36 km por hora. E isso sim está na letra C de Canadá. Então uma questão de nível mediano para iniciar a prova não é uma questão fácil. Questão de número 32, uma questão que envolve empuxo, né, que para muita gente é um conteúdo que existe uma certa dificuldade. Pessoal, a gente tem que focar um pouco na questão que envolve empuxo, tá? Arquimedes. A maioria das situações vai apresentar um corpo equilibrado. Então, se um corpo está equilibrado, a resultante das forças sobre ele vale 0. É o que ele está apresentando nessa questão. Um corpo imerso, em equilíbrio, como um submarino que está dentro da água. E nesse caso, para a resultante das forças valer 0, o empuxo e o peso tem que valer a mesma coisa, eles têm que ter valores iguais. Então é fundamental que na leitura do texto de uma questão de empuxo, tu confirme aquilo que em 99% das vezes vai ocorrer, que é um corpo está equilibrado. Mas eu tenho um corpo preso numa cordinha, numa molinha? Não vem ao caso.
O ponto de partida é que se ele está equilibrado, a força resultante sobre ele vale zero. E é daí que nós temos que partir a resolução. Nesse caso aqui, ele fez umas abordagens bem interessantes e a leitura do texto é muito fundamental. Totalmente imerso na água, então a primeira conclusão é essa: se ele está totalmente imerso na água, ele está deslocando em líquido o próprio volume dele. Então, caso eu precise do volume de líquido deslocado, eu vou usar o volume do corpo. Então ele já saiu na questão, dando uma informação fundamental. Então ele está totalmente imerso na água, num recipiente, ele tem um cubo de 1 centímetro de arestas, né? Como é um cubo, eu sei que o volume do cubo vai ser o lado elevado ao cubo, um lado de 1 centímetro, né? 1 centímetro cúbico de volume é o que tem esse cubo. Então já tenho mais uma informação que aqui veio de maneira implícita, ele veio através da aresta me levar ao volume do cubo. Ele vai permanecer em equilíbrio em qualquer posição que ele for colocado dentro desse líquido. Bom, o que a gente sabe? Que quando um corpo tem a mesma densidade do líquido onde ele está contido, ele equilibra no interior do líquido, em qualquer lugar onde ele está contido, como diz o texto. Então eu tenho um corpo de mesma densidade que o líquido. Essa informação é muito importante que o aluno saiba. Ele manda considerar a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e a massa específica da água, já colocada ali sem nenhuma necessidade de conversão de unidade, como 1000 kg por metro cúbico, 10 na 3 kg por metro cúbico. Quando está completamente envolvido pela água, a pergunta dele é a massa do corpo e o valor da força de empuxo que ele sofre. Então ele está me questionando quanto vale a massa específica desse corpo e quanto vale o empuxo que esse corpo está sofrendo quando ele estiver ali dentro da água. Bom, eu vou começar pelo mais fácil, pelo empuxo. Pessoal, a PUC optou por uma questão de fórmula direto, tá? É botar os números e encontrar o valor do empuxo. Densidade do líquido, volume de líquido deslocado e gravidade. Não esquece que o empuxo não depende do corpo, ele depende do líquido, da densidade desse líquido e do volume de líquido que está sendo deslocado. Então eu tenho uma água de densidade 10 na 3 kg por metro cúbico, galera, fundamental. Sempre trabalhar com um sistema internacional de unidades para poder encontrar o Newton nesse finalzinho ali do produto. Então são 10 na 3 kg por metro cúbico, aí vem um detalhe importante. O volume do nosso cubo, que é o volume de líquido deslocado, porque ele está totalmente imerso, está em centímetro cúbico. Eu preciso fazer o quê? Converter para metro cúbico. Então, o que é 1 metro cúbico? 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. Então, em centímetro, 100 vezes 100 vezes 100. Então, 1 metro cúbico são 10 na 6 centímetros cúbicos. Na conversão, 10 na menos 6 metros cúbicos é o volume do meu cubo. E a gravidade local, informada na questão, 10 metros por segundo ao quadrado. Isso vai me levar ao valor do empuxo que eu encontrei já com 10 na menos 2 newtons. Então, a primeira informação eu já encontrei. A segunda pergunta dele, qual é a massa do corpo? Olha, o peso e o empuxo estão de valores iguais. Como o peso e o empuxo estão de valores iguais, eu tenho esse empuxo, vale 10 na menos 2, eu tenho meu peso, que é a massa vezes gravidade. Então, massa vezes 10 de gravidade está me levando ali a um valor de peso de 10 na menos 3 kg. E eu chego na minha resposta. É uma questão bem formulista que a PUC optou. Questão 33 é para ser uma das questões fáceis aí da coleção de questões de física da prova. Gente, ele está pegando uma experiência muito clássica, inclusive essa é uma imagem famosa de livro, né? Onde ele pega massas iguais de materiais diferentes. Aí ele pegou água e pegou ferro. É muito comum isso. E pegando essas massas iguais de materiais diferentes, o que fica muito evidente é que tu tem uma diferença de calor específico, que é um valor tabeladinho. Cada material tem um calor específico, que é a quantidade de calor que tu precisa, para a unidade de massa mudar a temperatura em uma unidade. Como são massas iguais, tu tem mesmas capacidades térmicas? Claro que não. Tu tem capacidades térmicas diferentes em função do calor específico. Muita gente, quando pensa em capacidade térmica, de maneira super mecânica, vincula a sua massa. Quem tem mais massa tem mais capacidade térmica. Então se a massa é igual, a capacidade térmica é a mesma. Está errado. A capacidade térmica depende da massa e do calor específico.
Nesse caso, eu tenho diferenças de capacidades térmicas não geradas por massa, porque as massas são iguais, e sim por calores específicos. No caso em que ele pegou água e ferro, o calor específico da água é muito maior que o do ferro, tanto que a água é considerada um bom trocador de calor, porque ela vai precisar absorver ou liberar muito calor para que cada unidade de massa dela mude a temperatura em uma unidade. Na proposta da questão, ele está considerando aí que os corpos recebam, corpos de massas iguais, recebam a mesma quantidade de calor. Bom, o que vai acontecer? Se o mesmo número de gramas receber a mesma quantidade de calor, aquele material que tiver menos calor específico, ou seja, precisar de menos energia para que a unidade de massa mude a temperatura em uma unidade, vai sofrer a maior variação de temperatura. Então, se eu pegasse, por exemplo, 1 kg de água e 1 kg de ferro, botasse em chamas iguais do fogão, pronto, criei o cenário. Tenho mesma massa e estou fornecendo a mesma quantidade de calor, eu tenho a mesma potência térmica. Com certeza, durante um certo intervalo de tempo, o ferro sofreria a maior variação de temperatura por ele ter um menor calor específico. É uma questão que pode ser considerada bastante simples. Essa questão da prova da PUC foi bem discutida e muitos alunos erraram essa questão e descobriram de maneira assim, extremamente surpreendente que tinham errado só em casa quando foram conferir o gabarito. Agora, é fundamental a leitura do enunciado para que o aluno não vincule isso a outro cenário, que eu já vou te dizer qual é. Ele está pegando 5 recipientes que contêm água, mas águas a volumes iguais, as alturas de coluna de água são diferentes. E ele está pegando uma colher e está batendo nesses copos com água. Ele bate no copo com água e, logicamente, a partir do momento que ele bate no copo com água, há uma vibração e essa vibração gera uma onda sonora. Afinal de contas, o que é a onda sonora? É a propagação da energia de uma vibração a um meio, que pode ser um meio gasoso, que é o caso aí, vai propagar no ar, pode ser um meio líquido ou pode ser um meio sólido. Então, se eu for bater, se eu for percutir, bater nesses copos com a colher, e ele está propondo que ele vá bater da mesma maneira, com a mesma intensidade de força nos 5 copos, ele quer saber o que vai ocorrer do copo da esquerda para o copo da direita em nível de aumento, quem é que vai estar aumentando. O que muita gente pensou? Muita gente pensou em tubo sonoro, aberto numa ponta e fechado na outra. Galera, e aí os caras erraram. Não é o que está escrito aí. Não está escrito que vai ser colocado um diapasão na ponta dos tubos e percutido o diapasão. Não está escrito que esse é um instrumento de sopro. Está escrito que eu tenho 5 recipientes com água, quantidades de água diferentes, e eu vou bater com uma colher no recipiente. Então o que vai ocorrer aí? Inércia. A partir do momento que eu for do copo que eu tenho menos água para o copo que eu tenho mais água, a vibração ela vai diminuir. Então qual copo vibra mais quando eu bato? O copo inicial, o copo que tem menos água. Com menos inércia, eu vou bater, ele vai ter capacidade de vibrar mais. E se ele vibra mais a cada segundo, ele está gerando uma onda sonora de maior frequência, de menor comprimento de onda, afinal de contas a velocidade do som é o mesmo, estão todos no mesmo meio, todos no mesmo ar. À medida que eu for para o copo que contém mais água, eu vou bater em copos de mais inércia, que ao receberem a batida vão vibrar menos a cada segundo. E vibrando menos a cada segundo, eu estarei gerando ondas sonoras de frequências cada vez menores e de maiores comprimentos de onda. Então quem está aumentando do copo da esquerda para o copo da direita é o comprimento de onda da onda sonora produzida. Essa questão, gente, produziu erro em muitos candidatos. Para aquele aluno que tem dificuldade em equações, em cálculos que envolvem espelhos e lentes, já rolou um calafrio total nessa questão. E ela não é uma questão das mais simples de serem feitas em nível de cálculo com espelho e lente, até porque o aluno tem que agregar conhecimento físico com matemática. Vamos dar uma olhada nela. Diante de um espelho esférico, pode ser côncavo ou convexo,
A imagem de um objeto real, cuidado, não é a imagem que é real, é o objeto que é real, quer dizer, o objeto está em frente ao espelho. Agora sim, essa imagem é direta, mas essa imagem está de cabeça para cima. Eu tenho duas possibilidades. Ou é um espelho côncavo e o objeto se encontra entre o foco e o espelho, e aí seria uma imagem virtual direta e maior, ou é um espelho convexo, independente da posição dele em frente ao espelho, ela é uma imagem virtual direta e de tamanho menor. Eu ainda não sei. Vamos continuar a leitura e descobrir isso. Considerando que a distância focal e o aumento linear vão valer, respectivamente, foco 20 centímetros e aumento linear 0,1. Pronto, já sei que tipo de espelho que eu tenho. Se o aumento linear deu 0,1, significa que a imagem é menor que o objeto. Para ser mais exato, ela é 1/10 do tamanho do objeto. Se eu criei uma imagem direta, uma imagem que eu sei então que é virtual, e que é menor do que o tamanho do meu objeto, com certeza eu estou falando de um espelho convexo. Pronto, já tenho uma informação importante. Ali na letra A, ele fala que o raio de curvatura valeria 10. Essa é a mais fácil de matar. O raio de curvatura do espelho, ele é o quê? Ele é o dobro do foco. O foco é 20, o raio de curvatura vale 40. Nada a ver. Bom, agora ele começa. O objeto está situado a tantos centímetros do espelho. A imagem está situada a tantos centímetros do espelho. Galera, não tem mais saída. Vamos ter que meter a mão na massa. Com aquele aumento linear de 0,1, eu vou lembrar que o aumento linear pode ter o valor dele obtido pela divisão da distância da imagem ao espelho pela distância do objeto ao espelho. Então eu sei que DI sobre DO é igual a 0,1. Para ser mais exato, DI é 0,1 DO. E quando eu venho na equação de Gauss, aqui nos pontos conjugados, eu já tenho um foco, mas muito cuidado agora, o espelho é convexo. Então aquele foco tem que ser colocado negativo. Eu vou botar ali embaixo 1 sobre menos 20. O meu DI vale o quê? Vale 0,1 DO, mas também a distância da imagem ao espelho, quando a imagem é virtual, tem que ser negativa. E ali está o meu DO. E a partir do momento em que eu encontro o meu DO como valendo 180 centímetros, e eu sei que o meu DI é 0,1 DO, 180 vezes 0,1, eu sei que a distância da imagem ao espelho vai valer 18 centímetros. E isso indica como correta a letra C de Canadá. É uma questão que, para quem tem dificuldade em espelhos, ela foi bem complicada. Para quem já tem um treinamento, deu uma estudada, é uma questão de nível mediano. Questão de número 36 é uma questão que pode ser bem criticada até, porque afinal de contas, tu tem ali 7, 8 questões de física na prova da PUC e se espera que a PUC vá dar uma finalidade, vai dar um destino melhor para essas questões, né? Vai utilizar situações mais de cotidiano, situações que ocorreram ao longo do ano em nível de ciências, né? Ter um bom conhecimento, uma boa cobrança do conhecimento físico do aluno, e o aluno se dá conta, dá de cara com isso aqui da prova, né, pessoal? Ele está falando o seguinte, a elevação da temperatura que acontece na água dentro de um forno de micro-ondas se dá através de qual daqueles itens que ele cita ali? Bom, não é efeito Doppler. Efeito Doppler é quando eu vou ter uma fonte sonora e uma detecção de fonte sonora alterando a distância uma em relação à outra, que é o que ocorre, por exemplo, com o som. Gente, não vai ser difração. A difração ela é uma forma que a onda tem de contornar o obstáculo. Então, duas ali, o aluno tem que ter tirado de letra, né? Elas não têm absolutamente nada a ver com nada que vai ocorrer ali dentro. O que ocorre é que muitas vezes as pessoas pensam em ressonância no forno de micro-ondas, né? O que vai ocorrer no forno de micro-ondas, na realidade, para gerar energia dentro do forno, é a formação de ondas estacionárias, né? Onde o cara vai ter cristas interferindo com cristas, vales interferindo com vales, gerando interferência construtiva, onde ele vai ter muita energia, e crista interferindo com vale, gerando nó, onde ele não vai ter energia. Por isso que o prato do micro-ondas é giratório, né? Para permitir que todo o alimento possa ter as interferências construtivas atuando nele.
Mas ele foi de maneira, gente, extremamente aprofundada no chamado aquecimento dielétrico da letra A, que é a correta, né? O que ele está dizendo ali é que quando ele tem moléculas polares submetidas a um campo elétrico, e caso tu não lembre, a onda eletromagnética dentro do forno de micro-ondas, a micro-onda, é uma onda eletromagnética, ela tem campos elétricos e magnéticos variáveis ali dentro, ele vai fazer com que essa molécula gire, e girando, ela se agite mais. Então essa maior agitação vai gerar uma elevação de temperatura. Por isso que quando tu estuda micro-ondas, se diz assim, olha, o aquecimento de um alimento no micro-ondas ocorre através do aquecimento da água contida no alimento. Por isso que se tu pegar alguma coisa que tem que ser assada como uma pizza, tá? E colocar dentro de um forno de micro-ondas, ela vai ficar quente, o queijo vai derreter, o molho vai esquentar, mas ela vai continuar branca. Ela não vai ficar douradinha que nem ela fica dentro do forno do fogão. Porque o aquecimento se dá por elevação da temperatura da água contida no alimento em função desse tal de aquecimento dielétrico. É uma questão que provavelmente tenha sido a questão com maior índice de erro da prova. A questão final dessa prova da PUC de 2021, ela é uma questão bem clássica, mais uma questão que em 7, 8 questões a PUC foi usar ali uma situação de forma, um formulismo direto, né? Isso pode ser também discutido. Ele tem um fio reto, e esse fio reto ele tangencia uma espira circular, todos os fios metálicos, condutores, para poder passar corrente elétrica. No fio reto passa uma corrente de intensidade I, no fio dobrado na forma de circunferência passa uma corrente I2, e o raio dessa circunferência é R. O que ele deseja é que o campo magnético resultante no centro daquela espira seja zero. Em primeiro lugar, as regras de Ampère com a mão direita, né, me permitem detectar que as correntes irão gerar no centro C da espira dois campos magnéticos contrários que podem se anular. Para se anularem, suas intensidades devem ser as mesmas. E foi o que eu falei, a questão é formulista. O aluno tem que lembrar que no centro de uma espira circular, o campo magnético vai ser dado por μ0, a corrente que divide o diâmetro da espira. E que a uma distância qualquer de um fio reto, esse campo magnético vai ser dado por μ0, que é a permissividade magnética do meio, sobre 2π, a corrente, no caso desse fio I1, pela distância do fio ao ponto, que é o próprio raio R da circunferência. Anulando as permissividades e anulando os raios, a gente consegue chegar à conclusão que a divisão que ele procura vale π, uma questão bem formulista.